Isso já está. Não. Tá. Sobre o filme, sim, alguma coisa específica. Agradecer-lhe pelo trabalho. Está muito bonito. Só a pena é que nada tem mudado. Respondendo assim de forma curta, mandando já um apontamento do presente sobre o que é que pode ter mudado ou não, eu acho que nós temos sintomas de que algumas coisas mudaram para pior. Gostaria de lembrar que ainda não há 3 dias o Ministério Público pediu o pagamento de uma multa por Mário Machado ter dito nas suas redes sociais que o Mário Machado era uma das principais figuras do assassínio de Alcino. Estamos à espera da sentença final da juíza, mas ainda assim é um sintoma de capitulação estatal frente a isto. Basicamente, a minha leitura disto é que a justiça caiu numa esparrela desta ideia da justiça cega e de que alguém que participou nesta noite toda, por não estar indicado no número de pessoas que realmente estavam na Rua Garré quando assassinaram o Alcindo, pode pedir para limparem o nome dele publicamente ou que não lhe imputem responsabilidades por esta noite. E foi exatamente o que o Mamadou Ba fez, imputou-lhe responsabilidades, ele é um dos protagonistas desta noite. E o Ministério Público acha razoável que se declare como algo razoável que o Mário Machado tem direito a irresponsabilizar-se daquilo que aconteceu nesta noite. Portanto, nós temos sintomas de capitulação que nos fazem perceber que não só não é um tema fechado, como é um tema mais que aberto e mais que atual. Quando nós temos, inclusive, partidos com agendas xenófobas e que, por causa das suas agendas xenófobas e racistas, têm crescido no seio da sociedade portuguesa. E é um pouco também por isto que o filme foi feito, ou seja, foi feito por uma conjuntura em que nós começámos a filmar ali em 2019 e foi justamente nesse ano em que alguns sintomas já se davam, como por exemplo a ida do Mário Machado à televisão, com uma grande reportagem na TVI, que nos trouxeram a sensação de que é um processo internacional que estava a ser vivido em Portugal também, de higienização de figuras e de discursos fascistas e racistas. E esse ano acaba com a eleição no meio do ano, Ventura elege pela primeira vez, é criado também aí o Movimento Zero, acontece aquele caso no bairro de Jamaica e a posterior repressão da manifestação dos jovens na Avenida Liberdade. Portanto, de algum modo aquele é um ano que nos mostra que há um processo político que está em aberto e que também resultou em 2020 ao renascimento de uma prática que não havia dados desses acontecimentos nos anos anteriores, que é de linchamentos civis, ou seja, o caso do Giovanni, do Bruno Candé, são casos de linchamentos civis, ao contrário dos outros assassínios feitos por motivação racista em Portugal, que eram muito ligadas ao imaginário da luta contra o tráfico e feitas pela polícia. Há um recrudescimento desta ideia da violência de rua praticada por pessoas por motivações raciais. Então, nós temos um novo quadro para o qual são necessárias respostas e o filme essencialmente procura ser uma resposta política e artística a isso. Sim, e é de facto um filme muito importante.
Eu sinceramente estava a pensar na questão de se o filme tinha sido feito, ou melhor, começado a ser pensado por causa do assassinato do Bruno Candé, mas lá está, também já não me recordo exatamente quando isso foi, mas agora já percebi que foi no ano a seguir a esse portanto, em 2020. Portanto, nesse caso, o interesse de fazer este filme já vem ainda de mais trás, mas foi só em 2019 ou foi mesmo já há mais tempo? Porque eu também percebi que aquilo começou um bocado em contexto universitário, não é? Pelo que eu percebi. Como é que o projeto surgiu, digamos assim? Ora, então, o projeto nasce da minha tese de mestrado em Antropologia Visual, ao qual se juntam dois amigos, a Beatriz Carvalho e o Filipe Casemiro, para realizar comigo o documentário. E nós começamos a perceber, a partir do momento em que nós começamos a fazer contactos e etc., do interesse muito grande das organizações, dos movimentos associativos em Portugal, por que este documentário fosse feito. E começamos a sentir assim um grande peso de uma escolha de tema que era uma escolha que tinha uma importância coletiva muito grande, não é? Então começamos a pensar, bom, vamos fazer isto seriamente, vamos fazer uma longa-metragem, vamos transformar um pouco o âmbito, quer dizer, não transformamos o âmbito académico do documentário, mas procuramos financiamento para a pós-produção do filme, etc. E procuramos, a minha tese foi basicamente 4 anos, né, de mestrado. Então atribuímos alguma importância à construção do filme, que na verdade é isso. O filme, as motivações que nos levaram a fazer o filme e a fazer um filme sobre uma memória que nós achávamos importante para aquele tempo político, na verdade o presente atropelou-as. Não é? Quando nós começamos a filmar, primeira semana o caso de Giovanni, depois o caso da Cláudia Simões, depois o caso do Bruno Candé. Então, de algum modo, todo o período de filmagens foi atravessado por questões políticas, depois as manifestações do Chega, o Portugal não é um país racista, etc. Então foi todo um período ali durante a pandemia em que também o próprio a Câmara Municipal de Lisboa faz aquela homenagem ao Alcindo, na Rua Garreia, coloca uma placa. Então foi toda uma conjuntura de reestruturação desta memória que nos obriga a fazer um filme muito mais sobre o presente. Agora, sobre motivações pessoais, eu acho que se calhar enfatizavam uma questão que é eu cresci assim muito dentro do movimento punk da Amadora, e dentro desse movimento havia de forma marcada esta perseguição neonazi. E pronto, a minha banda de punk teve ainda não existia redes sociais nem nada, mas eles fizeram aquela coisa de nós tínhamos a nossa banda colocada lá no Fórum Nacional, que era um blog que eles tinham. E pronto, participávamos daquelas listas que eles faziam de inimigos da pátria a bater, e etc. E depois isso transportou-se também para o facto de eu ter entrado na Faculdade de Letras. E nesse mesmo ano o Estado dá uma comutação de pena a um dos assassinos do Alcindo, o Nuno Temudo, também conhecido como Cobra, para ele estudar História na Faculdade de Letras. E imediatamente ele organiza uma lista do PNR para a Associação de Estudantes. Eu pertencia à lista oposta, e todo aquele momento, aquele caldo político foi muito feito de ameaças, de perigos e etc. E essa construção ela também me marca de algum modo, e pronto, e atravessa a minha vida durante algumas fases. E naquele momento eu estava a chegar do Brasil, tinha visto 2013 a 2017 eu vivi no Brasil, então vi também o avanço da extrema direita no Brasil, acompanhei o golpe
voltei para Portugal e quando chego a Portugal percebo que aquele processo político também estava ativo aqui, estava em ascensão. Então era esta ideia de trazer um filme que falasse sobre isso e que depois acabou por se perceber que se concretizar na altura em que nós estávamos a pensar e a executar o filme. Sim, pronto, são coincidências, mas que dá que pensar, não é? Porque de facto o filme está cada vez mais importante de ser mostrado, não é? E por exemplo, nós também já na programação escolar estamos a pensar em incluí-lo, porque de facto é um filme que eu acho que deve ser muito mostrado, debatido, pensado, porque isto é um problema que parece que não tem fim. Vai-se, digamos, alterando ligeiramente, mas não acaba, não é? Parece que é um ciclo, um círculo vicioso, não é? Pronto, e de facto é isso. Era esse comentário que eu queria deixar, porque lá está, isto se calhar muita gente pensa nesse tal mito do Portugal não racista, não só digamos, trazido pelo André Ventura, mas que há também por outras pessoas, não é? Porque ele também não é o único em Portugal que pensa desta forma, infelizmente, e portanto acho que de facto tem que ser mostrado assim a pessoas que ainda pensam nesses mitos, não é? Na verdade, o filme tenta criar uma história desse mito, mas ela não está assim tão extensa, porque tinha que falar de muitas coisas do filme, e ele é pontuado em vários momentos do filme. Mas, de facto, se tem alguma coisa que cria no século XX este mito, é o imaginário salazarista de império, não é? Essa ideia de que a maior parte das potências europeias já tinha sido varrida de África, e Portugal continuava a manter as suas colónias à custa de uma guerra muito sangrenta para os povos africanos, mas também para a população portuguesa. E a saída ensaiada pelo SPN, pelo Salazar, para a questão foi ir buscar uma tese muito famosa no Brasil, a Gilberto Freire, não é? É o grande pai teórico desta tese. Ele tem basicamente 2 ou 3 obras muito importantes neste sentido, que é o Casa Grande e Senzala e o Mundo que o Português Criou, em que ele cria esta tese de que o Brasil era um país onde as raças se misturaram todas, onde o português era um colono que se entrosava com a população local, e é por isso, o resultado disso seria aquele Brasil misturado, ao contrário de outras potências coloniais que têm sociedades muito mais duais entre indígenas e colonos, não é? Então, este mito permitiu, de algum modo, ao Salazar criar um discurso que legitimasse a continuidade colonial em África, não é? Apesar dos grandes antagonismos. No discurso que nós apresentamos aqui do Salazar, ele basicamente diz que racistas são os movimentos de libertação porque rejeitam o projeto universalista português da mistura, etc. Então, esta tese ela é uma tese salazarista que tem muitos desdobramentos na atualidade e que, inclusive, sobretudo na Contra-Revolução e com a construção do Dia de Portugal, com a revisão das ideias dos 3Ds da Revolução, não é? Que é reconstruído também este imaginário lusófono, mundial, ou seja, da aptidão portuguesa para a universalidade, etc., que são despojos coloniais que estão presentes no nosso discurso e que barram a possibilidade de nós discutirmos casos concretos de racismo sempre que eles acontecem. Mas eu não diria que nós podemos dizer. Eu acho que é lamentável que a história se repita, é uma tragédia, mas
também não podemos partir para a ação social a partir de concepções imobilizadoras. Há mudanças e a gente tem que lutar por elas. Não é? E às vezes considerarmos que os problemas são só estruturais e nunca vão ser mudados, nunca vão ser alterados, faz com que nós não nos engajemos na transformação das estruturas da sociedade. Não é? Então é isso. Não pode acontecer mais, não é? Mais do que não vai acontecer, parece que se repete, etc. É isso. É preciso deixar a mensagem e lutar porque não aconteça mais. Não sei se querem acrescentar alguma coisa, algum comentário. Pronto, então agradeci a presença do Miguel e das espectadoras. Pronto, e daqui a bocadinho às 9h30 vamos estar na Food do Tejo e amanhã estamos no museu durante a tarde e no Ateneu à noite. Pronto, obrigado.